Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Samurai Usha, o canal oficial do Karatê de Combate. E hoje estamos aqui mais uma vez para responder a pergunta de vocês inscritos e tirar as dúvidas. Comigo aqui, nosso apresentador, filmmaker, editor, praticante de Karatê de Combate, Cadinho. E aí galera, beleza? Sensei, você postou um shorts da gente, pessoal, praticando lá, e era do nosso querido instrutor Arthur e o Pica-Pau, que é o outro praticante de Karatê de Combate. E os dois são faixa vermelha. Surgiu alguns comentários perguntando sobre as faixas. Porque parece que cada karatê tem uma sequência de faixa. E eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as sequências de faixas do karatê de combate. Tá, vamos lá então. Primeiro vamos falar a ordem das faixas e depois eu vou explicar o que a gente espera, né, o que a gente quer passar para cada aluno em cada etapa do treinamento de Karatê de Combate. Então, Karatê de Combate no básico, que eu coloco em 3 etapas. O básico é a faixa branca e a faixa amarela. Depois você vai para o intermediário, que você começa na azul, depois a verde. Aí você entra no avançado, que são as faixas vermelhas e marrom, para depois você chegar na preta. Tá? Então, essa é as cores do Karatê de Combate da nossa escola de Karatê de Combate. E a gente divide elas em básico, intermediário e avançado. Então, no caso aí dos meninos faixa vermelha, eles já estão no avançado. Então, vamos lá, para a gente entender aqui como é que funciona mais ou menos o raciocínio, né, de forma sintetizada, é o seguinte. O que você espera quando você entra numa escola de luta? Na sua maioria, as pessoas querem a autodefesa, querem aprender a se defender, querem melhorar a sua autoestima, né? Porque você sabe se defender, você melhora a sua autoestima e por aí vai. Tem vários fatores, mas um fator que a gente sempre escuta é aprender a se defender. A preocupação que eu tinha no Karatê de Combate era diminuir a curva de aprendizado que a gente tinha no Karatê tradicional. Então, eu ficava muito tempo no Karatê tradicional para realmente conseguir lutar, conseguir traduzir tudo que estava aprendendo em eficiência. Porque o golpe era assim, mas agora a gente não defende assim. Agora a gente luta assim, mas na hora da luta a gente luta assim. Então, assim, era uma preocupação que eu tinha. Era entregar o mais rápido possível o que o aluno, o que o cliente veio buscar. Então, o cliente falou assim, ó, eu tenho pressa, né, para me defender. Eu quero um resultado. Então, a gente falou assim, o que o faixa branca precisa? Né? Então, eu vou falar mais aqui do faixa branca, que dá para dar um contexto, para a gente também não ter que falar todas as faixas, né? E é o que eu tenho mais interesse também, né? Tô Mas na faixa branca, tô precisando evoluir. Então, assim, para você ter uma ideia de como que a gente caminha, aí depois, né, a gente pode gravar também mais conteúdo falando disso. Mas um faixa branca, o que ele tem que saber? Ele tem que saber cair, primeira coisa que ele tem que saber cair, ele tem que saber rolar, ele tem que saber fazer os amortecimentos de queda. Porque se você não sabe, mas tem muita gente que toma um golpe e não é o golpe que causa o dano, é quando o cara cai errado, bate a cabeça, o cara não sabe cair, toma uma queda, já cai todo vendido, toma um soco, bate a cabeça, não sabe rolar. Então, o faixa branca tem que saber rolar, o faixa branca tem que saber cair. Depois, o faixa branca tem que saber os golpes básicos, tá? Dos golpes básicos do karatê, Kizami, Gyako, Maegeri, Mawashi, o básico, e repetir o básico. Tem que saber as movimentações, tem que saber movimentar com a Suriate, com a Okuriate, com a Tsugiyashi, ele tem que saber fazer as movimentações, isso ele tem que saber. Tem que saber as defesas. Qual defesa que o cara tem que saber? Tem que saber um bloqueio. Porque 90% dos socos são aqueles de fora para dentro, né? Num estilo mata-cobra, que é um golpe semicircular, né? Com a mão. Tem que saber fazer um bloqueio. Né? Então ele tem que saber bloquear, tem que saber as defesas mais clássicas, mais utilizáveis, vamos dizer assim, mais clássicas não. Ele tem que saber as defesas mais funcionais, que é o que ele vai precisar. Depois disso, ele tem que saber alguma queda. Ele tem que saber alguma queda. A gente tem as quedas e ele vai aprender uma queda e vai ter que fazer. Ele tem que saber o início do protocolo anti-queda. Ele não quer ir para o chão. Mais que qualquer faixa, ele não quer ir para o chão. O que ele quer ali? Ele quer conseguir sobreviver e sair, evadir do local. Então ele não quer ir pro chão. Então
cara vai agarrar ele tem que saber pelo menos o início do protocolo anti-queda. Ah, beleza, caiu no chão. Tem que saber alguma coisa. Tem que saber pedalar, tem que saber reposicionar o seu corpo, tá? Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal já falando sobre esse início da levantada do solo. Então, o faixa branca ele tem que saber ficar de pé. Como é que eu faço para usar as minhas pernas, dando pedalada para o agressor não vir? Na hora que ele passa para o lado, como é que eu me movimento? Qual o momento de eu levantar? Então, assim, o faixa branca ele tem que saber o básico para se defender. O básico. Então, a gente já entrega logo o básico para ele se defender. E com a nossa didática, com a nossa metodologia de sparring, ele já começa a fazer sparring cedo. Porque a gente tem uma metodologia de sparring que foi assim, testada durante anos, foi ajustada durante anos, que permite um iniciante de fazer sparring. Porque se você vai deixar o cara fazer sparring só lá na frente, primeiro ele pode até sair antes. Você fala assim, pô, eu não tô vendo o resultado. Por que eu falo que ele tem pressa? Não é que ele tem pressa de ficar bom. Ele tem pressa de ver alguma modificação nele. Ele fala assim, pô, não tô vendo resultado. Eu tô aqui tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses e não tá vendo resultado. Então você tem que entregar o resultado para ele, porque o cara tá indo ali por uma arte funcional. E eu falo, karate de combate é funcional. Então você vai entrar aqui, você já vai começar a botar a bola no jogo rápido, horas de voo. Então aprende, vai lá, faz o sparring. Não, volta, melhora, vai lá, faz o sparring de novo. Não, volta, melhora. Então o sparring anda lado a lado com o crescimento dele. E aí, faixa amarela vai ampliando o leque, né? Você vai aprendendo algumas defesas de queda diferentes, você vai aprendendo algumas levantadas técnicas diferentes, você vai aprendendo mais queda, você vai aprendendo alguns golpes traumáticos diferentes para você colocar no seu repertório. Não adianta jogar tudo pro cara que ele não vai aprender, tá? Você começa a combinar os golpes. E aí você tá ali, pô, básico, tranquilo, você vai passar pro intermediário. O intermediário ali é onde tá o bolo maior, entendeu? A galera querendo refinar a técnica. Então, faixa azul, faixa verde, vai aprender mais vai seguir no protocolo anti-queda, vai seguir no protocolo para levantar, vai aprender mais lutar no chão, vai aprender todos os golpes já. Nessa área de azul e verde, você já vai aprender os golpes traumáticos todos. E aí, bastante sparring, bastante repetição, vai aprender mais queda. Você vai ampliando o leque de acordo com essa linha de raciocínio. E hoje, de quanto tempo seria mais ou menos uma troca de faixa? Lógico, cada pessoa tem sua curva de aprendizado. Tem pessoa que entra lá e vai, tipo assim, deslanchar em 1 ano, mas tem pessoa que vai mais devagar. Mas normalmente, como é que você pensa, você aplica esses testes? Pois é, olha só, isso tem várias possibilidades. Vamos pegar um cara que chegou da branca? Sim. Vamos pegar um cara que nunca treinou nada. Por quê? O que acontece no karatê de combate? A galera chega de outras lutas. A gente recebe muita gente de outras lutas. Não tô falando só de outras modalidades de karatê, não. A gente tem lá galera do boxe, do kickbox, do muay thai, do krav maga, do kung fu, do taekwondo. Eu vim da capoeira. Você veio da capoeira. Então, assim, o karatê de combate ele tem atraído outras pessoas de outras modalidades que às vezes gostava muito do karatê, mas achava que o karatê não atendia. Então, a gente recebe cara lá que já luta há muito tempo. A gente recebe faixa preta de karatê tradicional, a gente recebe faixa preta de taekwondo e por aí vai. Então, o cara já pode chegar no karatê de combate já com uma bagagem. Se ele chegar já com uma bagagem, ele vai ter uma curva de uma velocidade diferente para ir passando de faixa. Mas vamos lá, um cara que nunca treinou, chegou lá no karatê de combate do zero. Cara, se ele for um cara frequente, que eu falo o seguinte, quer ser faixa preta? Frequência. Ah, qual que é o segredo para se tornar faixa preta? Não faltar aos treinos. Esse é o maior segredo. O resto, você vai aprendendo. O resto, você vai acontecendo. Se você não falta aos treinos, vai acontecendo. Entendeu? Então, assim, não faltar aos treinos. Então, uma pessoa que não falta aos treinos, que é dedicada, se esforça, e não é nem um gênio da luta, e nem o cara mais sem coordenação do mundo, 7 anos é um espaço-tempo bom. 7 anos é um tempo bom para ele aprender, para ele treinar. Por quê? E também eu falo o seguinte, o karatê de combate é muito horas de voo. Como você sabe, Cadinho, eu tô no jiu-jitsu há 15 anos, desde 2010. Então eu sou faixa preta, 2º grau da Gracie Barra hoje.
E eu via que o jiu-jitsu saía na frente das outras artes porque era muito rola. Era tipo assim, aprendeu? Vai, faz. Aprendeu? Treina. Aprendeu? Volta aqui, aprende de novo. Então tinha muito essas horas de voo. E luta é horas de voo. Então no karatê de combate, se você tá lá há 7 anos, meu amigo, eu te falo que você já fez sparring assim, até falar chega. Você sabe que a gente faz sparring, todo treino a gente faz 30 minutos de sparring. A aula, por exemplo, a aula vai de 7h30 às 9h, 7h30 às 8h30 é o treino, tudo que a gente faz, treino técnico, escola de combate. Deu 8h30 até 9h, sparring, religioso. Então, assim, o cara que tá com 7 anos de karatê de combate, ele vai estar, assim, muito confortável para levar a luta para qualquer situação e para lutar, porque desde a faixa branca ele já tá. Então, eu acho 7 anos pode ser menos? O cara muito dedicado, muito talentoso? Pode. Pode ser mais? O cara falta aos treinos? Ou o cara, sei lá, vai atrasando. Mas uma média legal aí seria 7 anos. E, por exemplo, um cara que já chega lá, pô, já sou faixa preta de Lobo Capau, né? Já chegou faixa preta de karatê tradicional, Kenny Ryu. Pô, cara habilidoso, cara, pô, tem exame. Ó, você pode fazer. Aprende rápido, você pode fazer. Lógico que ele tem que ir passando pelas faixas. Não tem dessa de chegar, eu pulei, não. Então vai passando pelas faixas. Mas ele pode ser convidado a prestar exame com mais velocidade, porque ele já traz uma bagagem de outra luta. Não faz sentido também ficar segurando o cara com a branca, sendo que ele tá ganhando de quase todo mundo. Por exemplo, o cara tá lá na branca e tá lutando com os vermelhos. Então, assim, ele tem que respeitar o tempo. Tem. E outra coisa, não adianta só ser bom de luta. Você tem que saber o protocolo. Ah, mas eu sou faixa preta de tudo, eu sou excelente no comitê, ninguém me ganha. Você sabe cair? Você sabe que é dar? Você sabe não ser que é dado? Você coloca de costas no solo, o que você faz? Entendeu? Então tem que mostrar o protocolo todo. Então, vai mais rápido, porém tem que passar por... Não adianta ter bagagem, não ter experiência no que você tá fazendo, né? Exato. E eu acho que é muito isso. O karatê de combate, ele mescla muitas artes. Então não adianta. Por mais que eu... Vou dar o exemplo dele porque você citou. O Pica-Pau chegou lá como faixa preta de karatê. Mas eu acredito, eu não conheço, eu não conversei sobre isso ainda. Não tinha práticas de queda, por exemplo, em questão de solo. Sim. Então aí ele vai refinar aquela técnica, por mais que as outras ele esteja mais apurado, refinando aquela técnica, ele vai subindo e por aí vai com todos os outros. Eu posso falar de mim, na capoeira não se usa muito socos, então hoje minha maior dificuldade, é óbvio que eu tenho outras dificuldades também, Claro. é os golpes retos, que são os golpes na cabeça, na região, nas questões de defesa. Óbvio que também, por fazer jiu-jitsu, eu tenho um pouco mais de facilidade no chão em quedas, e quedas também por causa da capoeira, mas hoje é maior dificuldade. E cada arte que vai chegando vai ter uma dificuldade, cada um que tem vai ter uma dificuldade. Isso é o mais legal, Cadinho, isso é o mais legal. Cada luta vai ter o seu desafio. Cada luta vai ter o seu desafio, tá? E engraçado, até o próprio karatê, a gente falando aí, chega às vezes um faixa preta de karatê tradicional, que é muito bom em karatê tradicional, o cara não sabe defender um cruzado. Porque ele nunca treinou cruzado. Ele só treinou golpe em linha. Então o cara não sabe fazer um bloqueio. Sabe? O cara não sabe lidar, às vezes, com chute na perna. Agarrou, ele não sabe o que faz. Quedou, então. Então, por exemplo, no caso aí que a gente está citando do Guilherme, do Pica-Pau, hoje ele consegue usar o karatê dele de uma forma muito mais efetiva. Por quê? Hoje ele usa o karatê dele sabendo bloquear qualquer tipo de soco, defender o chute nas pernas, defender a entrada de queda. Se bota ele pra baixo, ele levanta. Difícil de botar o menino pra baixo. Difícil de botar o menino, manter ele embaixo. Então o que acontece? Hoje, ele pega o karatê dele e fala assim, eu consigo lutar muito melhor, eu consigo usar meu karatê com muito mais a versatilidade e sem medo. Por quê? Pode me dar um gol, pode ser contra um boxer que eu sei o que fazer. Pode ser contra um lutador de luta agarrada, eu vou defender as entradas de queda dele. Aliás, vai tentar defender, entendeu? Se cair, levanta. Então, o que o karatê de combate, ele fecha as lacunas. Então, é perfeito, respondendo essa pergunta aí, os karatecas de plantão aí, galera que é karateca tradicional, é perfeito. A galera que tem entrado lá tem ficado muito satisfeita porque tem tampado as lacunas que o esporte deixou. Né? Então,
Você pega um karateca, ajusta ele todo, molda ele, aprende, papapá. Daqui a pouco ele tá usando o karatê dele com uma funcionalidade muito maior. Então, isso aí é um ponto que você colocou muito interessante. Uma coisa que eu posso falar, estando lá hoje, eu como faixa branca, eu percebo que as pessoas, todo mundo lá, todos eles que estão lá hoje, também estão lá para te ajudar. Então, quando você vai fazer um sparring, fazer alguma coisa, não é aquele cara, o cara lá, já sou faixa vermelha, fingir que eu nem tô vendo porque eu não tô afim. Não. Eles estão lá para poder te ensinar, para poder te mostrar. Todos, até faixa amarela para cima, que esteja até não tão, um pouquinho mais experiente que você, mas não tanto quanto um faixa vermelha. Então, acho isso legal. Todos lá, na hora do sparring, estão lá para te ajudar, sabem como é que vai fazer. Isso é uma coisa muito boa do nosso grupo lá hoje, que é sensacional. Cadinho, uma coisa que é um dos sucessos da nossa escola de karatê de combate é o fato da gente ter criado uma cultura de luta lá dentro, uma cultura de como fazer o sparring, como respeitar o colega, como ajudar o colega a se tornar um lutador melhor. Se você segue esse protocolo para sparring, você diminui o ego, não é 100%, mas você diminui o ego quase totalmente ali. Por quê? Porque todo mundo quer aprender. Então eu falo às vezes com a pessoa o seguinte: se você pode até ter ganhado, mas se você não aprendeu nada, você perdeu. E você pode perder. Mas se você aprendeu pra caramba, você ganhou. Então você saiu melhor do que você entrou. Todo mundo já tem essa cultura lá. E de um ajudar o outro. Por exemplo, hoje eu te ajudo, porque eu sei que se eu te ajudar, você vai se tornar um lutador melhor. Se você se torna um lutador melhor, você soma com o grupo, você aumenta o nível do grupo e todo mundo aprende. Então a maré sobe, todos os barcos sobem. Então eu acho que toda escola ela tem que ter a sua cultura. E a nossa cultura é um ajuda o outro a se tornar melhor para que todo o time no futuro próximo se torne melhor. Então, por exemplo, você está lutando comigo, vamos criar aqui uma situação. Toda vez que você faz uma coisa errada, eu capitalizo em cima do seu erro. Toda vez que você faz uma coisa errada, eu capitalizo em cima do seu erro. Aí eu falar, não vou falar nada para ele não, porque assim eu ganho dele. Por que isso não é o correto? Se eu falo, Cadinho, eu tô fazendo isso, você tá dando mole nisso, conserta isso aqui. Eu vou ter que criar um outro meio para te ganhar, porque eu vou te corrigindo. Então, você vai se tornando cada vez mais um parceiro de treino qualificado para mim. E quanto mais parceiro de treino qualificado eu tenho, mais eu cresço. Então, essa já é a cultura da escola, um ajuda o outro, né? Não tem ideia de, eu sou superior, eu vou te bater, não. Então, assim, a gente tem lá o nosso sparring, a gente faz muito sparring. E para fazer muito sparring tem que ter uma cultura forte, tem que ter uma metodologia que a galera segue à risca. Você vê que lá é assim, você quer seguir à risca? Não, então vai seguir a risca, fica aqui. E aí a gente vai criando aquela comunidade, você vê, às vezes tem 30 pessoas no tatame lutando e eu fico despreocupado, porque eu sei que tá todo mundo ali doutrinado e quanto mais sparring, mais rápido você aprende. Exatamente. Não, legal. Bom saber dessas questões, até para me saber, para me preparar. Ainda tá cedo, mas quem sabe lá no final do ano, que tem um exame, quem sabe eu seja convidado a prestar. Mas depois a gente pode falar um pouco dos outros também, acho que desenvolver um pouco mais, Sim. falar um pouquinho como se fosse o exame de faixa amarela, azul, Sim, entrar um verde. pouquinho mais nos detalhes, né? Sim, sim. Só assim, acho que fechando o raciocínio, acho que seria interessante também. Depois que o cara entra no avançado, ele pode se tornar instrutor. Ou não, ele pode ser um faixa vermelha ou pode ser um faixa vermelha instrutor, que é o caso do Arthur, que já está comigo desde a branca e sabe todo o protocolo. E está trabalhando comigo desde sempre. Então, o faixa vermelha ele já pode ser instrutor. Né? E depois tem o marrom e o preto. No avançado, você vai aprender outras técnicas mais agressivas, igual cotoveladas, joelhadas em clinch, joelhadas em meio ao combate. Você vai aprender como lidar com paulada, com coisas, elementos de fora. Né? Então, assim, você ainda tem. E aí tem que refinar um pouco o solo também. Para chegar na preta, tem que refinar um pouco o solo e tá com a defesa de queda muito boa. Se for o caso, você não quer aprender mais solo, você tem que estar com a defesa de queda bem refinada para você chegar na faixa preta e falar assim, bom, tô completo porque deve nada é garantia de nada, porque luta nada é garantia de nada, não tem fórmula mágica para luta. Você pode estar preparado e der alguma coisa errada, então você chegar na preta e falar assim, bom, tô preparado e
eu aumentei ao máximo as chances de sucesso onde quer que seja no combate. O resto são inúmeras variáveis que vão compor um cenário. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre Karatê de Combate, siga aí o canal Samurai Yusha, que é o canal oficial do Karatê de Combate. Em breve a comunidade Yusha vai ter outros vídeos de outras modalidades. Hoje só de Karatê de Combate, a gente está começando aí, é a marca mãe. Mas, no mais, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com a galera. Quem quer aprender um pouco mais sobre Karatê de Combate, saber, se eu entrar no Karatê de Combate, em quanto tempo eu chego na preta? Tá aí uma explicação. Lógico, tem frequência, tem tudo envolvido, mas tem uma explicação. O Sensei acabou de dar uma explicação excelente nesse prazo. Então, muito obrigado. Vou deixar o Sensei finalizar aí para nós. Eu gosto sempre de finalizar chamando a galera para interagir na comunidade. Essa comunidade nossa é para a gente conseguir chegar às pessoas que não têm acesso, né, às vezes ao treinamento de Karatê de Combate, e a gente conseguir todo mundo aprender, eu aprender com vocês aprenderem comigo, Cadinho, todo mundo fazer uma comunidade produtiva e que a gente possa expandir isso. A gente tem muitos planos para esse ano, então se você tá gostando aí, fica ligado que vai vir muita coisa ainda nesse ano de 2025. Valeu!